Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo neste canal, embora não grave há bastante tempo e também não faço promessas de continuar estes vídeos nos próximos tempos, até por questões profissionais. No entanto, o meu grande amigo João Henriques lançou um livro agora muito recentemente e eu não podia deixar de lançar-lhe este desafio de lhe fazer uma entrevista. E então cá está ele, o João Henriques, que escreveu o novo livro, o novo romance da Penumbra, que é este aqui, que é um romance com uma escrita extremamente poética e que me tocou muito. Ele fala de um lugar quase mítico, numa aldeia que pode parecer improvável de ter existido, mas que vai trazer muitas características de um lugar que eu também conheço e que o João também conhece, que é a aldeia onde nós crescemos. Embora as histórias não sejam exatamente as histórias das pessoas desse lugar, pelo menos penso eu que não seja essa a intenção. Então, a Penumbra fala então deste lugar mítico, mas realmente ao longo desta história fui reconhecendo vários elementos do lugar onde nós crescemos, que é quase impossível nós não relacionarmos com as pessoas que conhecemos e com as histórias que vivemos e com as suas pessoas. Inclusive lugares como o Poço de Ferro ou a nossa própria rua onde nós crescemos, a Rua do Meio, o rio nos baixios do lugar e a capela nos baixios do lugar, que recebia inundações muito frequentes, mas que neste texto, curiosamente, essas inundações nunca molhavam os pés da santa dessa capela. E eu achei extremamente bela essa passagem porque remonta muito a um realismo mágico que me fez lembrar muito a história dos 100 anos de solidão do Gabriel Garcia Marques. E pronto, mas eu já estou aqui a falar demasiado e eu quero começar então por perguntar ao João se estas histórias são realmente baseadas em pessoas reais e em lugares reais, ou se isso é meramente uma coincidência com a realidade. Ora, antes de mais, eu queria agradecer pela entrevista à Márcia e dizer que, de facto, está a ser uma experiência muito boa poder ser entrevistada por uma pessoa que é uma grande amiga, que é uma conterrânea, que é uma contemporânea e que acompanhou o meu crescimento enquanto pessoa, o meu crescimento enquanto escritor portanto, dar uma entrevista a alguém de quem eu gosto tanto é de facto um duplo, um triplo prazer. Agora, respondendo aqui à questão colocada, é evidente que estas personagens têm uma matriz biográfica, não pode ser de outra maneira, não é? De facto, quando se escreve sempre a partir de um lugar. E esse lugar somos nós próprios. Portanto, eu não posso nunca dizer, como diria, por exemplo, a mulher de Virgílio Ferreira, quando lhe perguntavam onde é que o marido ia buscar imaginação para aquelas histórias, e ela dizia de uma forma muito assertiva, aquilo era tudo imaginação dele. Eu acho que era uma forma também de ela se defender um pouco. E eu nunca, não seria assim incauto ao ponto de dizer é tudo imaginação. Claro que não é tudo imaginação. Há uma matriz biográfica e depois há um filtro que a escrita impõe. E eu posso ter uma ideia de escrever um acontecimento qualquer que ele seja vivido, por exemplo, mas a escrita impõe camadas, impõe filtros que depois transposta determinada realidade para a escrita. O resultado é sempre uma outra coisa, como diria o Fernando Pessoa, é uma terceira coisa, é uma outra coisa. Portanto, eu diria que as personagens resultam de uma mistura de vários ingredientes, que é a minha biografia, a minha criatividade, a minha relação com a escrita, e o meu passado, a minha infância, e por isso é que também é tão fácil para alguém como a pessoa que me está a entrevistar hoje perceber a Penumbra, porque ela mergulha neste universo e é um universo que ela também habita ou habitou.
e, portanto, neste sentido, é claro que há uma matriz biográfica, mas nunca, em nenhum momento, essa matriz biográfica pode ser fiel e, portanto, nem eu nunca tive esse interesse, nem esse objetivo de criar uma narrativa fiel a uma biografia minha ou de uma determinada aldeia, ou de um determinado passado. Não. Foi sempre partir daí para construir uma coisa qualquer. E essa coisa é um romance e, portanto, é ficção. E, nesse sentido, afasto-me depois da biografia ou dos dados biográficos do que parti ao início. Acho que é isto. Sim, até porque nós já conversámos outras vezes, de forma informal, que realmente a história, as características que tu pões no romance, faz com que que outras aldeias se identifiquem facilmente a esses detalhes, como os campos, os cultivos, a forte presença da religião na aldeia e tantas... Sim, eu tenho falado com algumas pessoas que não nasceram no mesmo lugar que nós, mas que também porque nasceram em lugares mais pequenos, ou aldeias ou vilas pequenas, acabam por reconhecer algumas das coisas que o romance fala, e que não são evidentemente as mesmas que eu, ou tu, ou outros conterrâneos nossos possam identificar, mas porque são coisas que são transversais a estes lugares. Essas pessoas identificam-nas, reconhecem-nas e as referências são completamente diferentes. Portanto, é possível essas outras leituras. Sim. João, de tantas histórias que o livro tem, até porque nós logo no prólogo temos acesso logo a um lamirezinho de uma característica de cada um dos vários personagens. E penso que são pelo menos 20 personagens. São muitas. Muitas sim. personagens que depois, ao longo da história, se vão entrelaçando e vão formando uma unidade, vão formando a história dessa aldeia. E eu gostava de saber, dentro de todas essas personagens, que todas elas têm as suas particularidades interessantes, quais é que são as tuas histórias ou episódios favoritos do livro? Bem, é difícil responder a essa pergunta, porque a Penumbra não tem propriamente personagens secundárias. Acho que é um livro sem personagens secundárias. E, portanto, se tivesse, seria mais fácil distinguir aquelas personagens que me são mais, enfim, de quem eu gosto mais, e aquelas que não são tão importantes, ou que, enfim, estão ali apenas como personagens secundárias. Não é bem o caso. Portanto, é difícil responder, mas posso dizer que há algumas personagens estão relacionadas com algumas histórias, nomeadamente com histórias que eu ouvia na infância, por exemplo, lá em casa dos meus pais, outras que eu imaginei, outras que eu fundi com essas que eu ouvia, e, portanto, há algumas que eu acho que são muito, muito interessantes. Aquela mulher belíssima que lavava os seios na fonte, eu acho que é só esta imagem, sem qualquer narrativa, só esta Ao imagem. luar. Exatamente, ao luar. Esta mulher que à noite vai lavar os seios à fonte, quase numa espécie de ritual de feitiçaria ou de magia. Eu acho que é uma imagem lindíssima, não é? E, portanto, só a imagem por si já é muito bonita. Depois a história que esta mulher encerra, e que é totalmente ficcionada, portanto, aí não há como não dizer, é totalmente ficcionada. Essa história, de facto, deu-me muito prazer escrever. Depois há outras que aparecem quase como umas caricaturas, não é? Como é o caso da imigrante, a Mina, que é uma figura desconcertante, e de tão desconcertante que é divertidíssima. Pelo menos, enfim, esta é a minha perspectiva, não é? Uma figura muito divertida e que contrasta até um pouco com alguma soturnidade que exista na Penumbra. E ela consegue pela sua personalidade, afastar-se um pouco do caráter mais cinzento e Místico. sombrio. Uhum. Sim. De algumas histórias. Sim. E depois ainda temos o outro lado, esse lado mais negro, mais sombrio, que eu acho que está marcado, por exemplo, numa figura que é o António,
e que eu acho que é uma figura fortíssima pela angústia existencial e pela angústia identitária que ele vive, e que eu acho que é muito forte, é uma figura muito forte, e portanto não consigo dizer que a minha personagem favorita é a Nina, ou que é o António, ou que é a mulher que lava os seios na fonte. São elas todas, porque eu acho que a personagem principal do livro é a própria aldeia. Não é nenhuma delas em particular, é a própria aldeia a personagem que... portanto, dentro delas, dentro dessa personagem principal, todas as outras são interessantes neste ponto de vista. Acho que respondi não respondendo. Sim, sim, sim. Eu acho que respondeste muito bem. Muito bem observado, porque realmente nenhuma dessas personagens se destaca como a personagem principal e realmente é isso mesmo que tu disseste. Olha, e como é que te surgiu esta ideia do livro? Como é que foi o processo de escrita? Porque foste buscar imensos detalhes, como é que tu trabalhaste o texto? Como é que foi isso? Mas eu estou muito mais habituado ao universo da poesia. Né? A poesia é sem dúvida um lugar que me é confortável, pelo tipo de texto que é, pela indisciplina que me permite, e eu sou muito indisciplinado, e portanto passar de um registro que é o registro da poesia para um registro de prosa, para um romance, é difícil. Para mim é muito difícil, e portanto isso obrigou-me a uma disciplina e a um compromisso com a escrita, quase como se fosse uma espécie de contrato, vá. Porque não fosse assim eu não conseguiria escrever um romance. Então eu tive mesmo que me decidir a criar uma rotina que incluísse um tempo diário para eu escrever. Se não fosse assim, não era possível. Porque era precisamente esse tempo que me obrigaria a sentar-me, a olhar para o computador, a pensar, agora vais, durante este período de tempo, escrever. Isto não me acontece na poesia. Eu na poesia tenho uma ideia, a ideia fica ali a amadurecer, e quando eu me sento, a ideia já está lá a escrever e fica arrumado. Isto não, obrigava-me diariamente a olhar novamente para aquilo que já tinha escrito e a dar-lhe uma continuidade. E este processo, para mim, é difícil, mas ao mesmo tempo foi um grande desafio. Um grande, grande desafio. Portanto, eu comecei com uma ideia prévia, sem saber minimamente por que caminho é que ia andar e para que direção esse caminho me levava, em que direção é que esse caminho me levava. Mas o que é certo é que as peças foram se encaixando aos poucos, como o próprio livro diz, e tal como um puzzle eu fui encontrando as peças que faltavam e fui construindo nesse processo diário, regular, disciplinado, aquilo que depois deu como resultado final este romance. Mas é um processo muito curioso, muito trabalhoso, e que para quem não tem essa disciplina é difícil, mas é desafiante. Olha, e em relação às lendas, porque eu reconheci algumas delas, mas não conhecia outras. Conhecia a lenda da Cova da Moura. Nós temos lá um lugar na nossa aldeia, nós dizíamos que era a Cova da Moura, e eu lembro que nós, quando nós éramos crianças, mal tínhamos coragem para nos aproximarmos dela, tal era o mito que rondava à volta desse sítio. Mas há outras lendas que surgem, como a Dama dos Pés Forcados, que eu não conhecia, e a lenda de Campia. Eu achei muito curioso a forma como tu introduziste essas lendas nas histórias. Tu já conhecias essas lendas ou foste descobrindo-as ao longo do processo de escrita através das pesquisas? Olha, não é por acaso que o prefácio começa sempre e repetidas vezes, com "Era uma vez", não é? Era uma vez é a forma que nós usamos, a fórmula que nós usamos para contar as histórias de tradição oral. Todas as histórias de tradição oral começam, enfim, quase todas começam com "Era uma vez", não é? O Lobo Mau, enfim, a Fada dos Dentinhos, qualquer história de tradição oral começa com "Era uma vez". E ainda que eu não tenha pensado nas lendas quando comecei a escrever,
O que é certo é que quando essa questão se colocou de introduzir um universo mais místico, mais ligado aos mitos e às lendas, eu, por um lado, lembrei-me de algumas lendas que tinha estudado quando andei na universidade. Nós tínhamos uma disciplina, uma cadeira que era a literatura oral, em que nós abordávamos muito do universo da tradição oral, dos contos, das histórias que iam passando de boca em boca, geração em geração. E isso é um universo que me interessa bastante, é um universo que me interessa mesmo muito. E, portanto, por um lado, quando comecei a introduzir algumas das lendas no romance, fui-me lembrando dessas histórias que aprendi ou que eu vi pela primeira vez nessa cadeira de literatura oral. Por outro lado, o meu pai, quando eu era pequeno, contava-me algumas histórias e ficaram gravadas na minha memória também. Portanto, quando comecei a escrever sobre um lugar que era habitado por umas pessoas que eram, de alguma forma, especiais por alguma razão, e decidi que ia entrar num universo mágico, vamos chamar-lhe assim, fazia todo sentido resgatar algumas lendas. Algumas eu já conhecia, efetivamente. Outras, a lenda da Cova da Moura, faz parte, como disseste muito bem, da nossa infância e, portanto, achei que faria todo sentido fazer uma referência à lenda da Cova da Moura, ainda que desrespeitando-a completamente. Portanto, tudo aquilo que se diz desta Cova da Moura não é aquilo que consta dos livros, nem pouco mais ou menos. Mas portanto, eu resgatei as lendas, mas de alguma forma perverti-as, transformei-as, alterei-as. Outras lendas, como por exemplo a da lenda do pé de cabra, veio claramente de uma tradição oral muito consistente. Alexandre Herculano fala na lenda da mulher do pé de cabra, e eu tinha essa ideia também muito presente. Portanto, foi um pouco uma mistura das duas coisas, daquilo que eu ouvia quando era criança e também daquilo que fui conhecendo. Na realidade, é uma mistura de três coisas, porque, entretanto, quando comecei a escrever estas lendas, tive necessidade de fazer algumas pesquisas também. E há, de facto, algumas lendas que aparecem neste romance que surgem de pesquisa. A lenda de Campia, por exemplo, eu desconhecia. E, portanto, foi precisamente numa série de pesquisas que fiz, até para localizar a ação onde decorre este romance, que eu descobri esta lenda e que gostei muito e que achei que faria todo sentido incluí-la. Portanto, foi esta mistura destes três ingredientes. Em relação às referências literárias, também já tínhamos conversado um pouco sobre isso. Havia certas passagens que me faziam lembrar livros que já tinha lido. Inclusive, houve uma passagem que eu disse que me fazia lembrar um dos contos de São Petersburgo do Gogol, mas que tu referiste que não conhecias, e eu tenho ali depois o livro para te emprestar. Mas eu relacionei um pouco com outros livros, acho que um que é muito evidente em relação à história do crime do Padre Amaro, em que há também um personagem aqui neste livro do Amaro, que é quase inevitável nós não relacionarmos, mas também há aqui, por exemplo, em relação ao estilo de escrita, eu acho que o estilo mais correto, o ritmo da escrita mais correto, eu liguei um pouco a Saramago, não sei se foi intencional ou não, e também o próprio uso do humor e um pouco às vezes irónico em certas passagens. E eu gostava de perguntar, em relação a estas referências literárias, se foram intencionais ou não, e se foram intencionais, que livros é que te inspiraram para escrever este romance? Sim, há referências que claramente são intencionais. Há livros que de facto, eu li e que quis transpor para este romance e que são quase citações. Há uma personagem que se chama Caio, e é uma figura que tem um dragão, e isto não é uma citação direta,
nem fiel, mas de facto existe um escritor brasileiro chamado Caio Fernando Abreu, que tem um livro absolutamente fabuloso que se chama Os Dragões Não Conhecem o Paraíso. E eu quis prestar-lhe uma espécie de homenagem a este escritor, porque é um escritor que eu adorei ler e que me marcou muito numa fase da minha vida. E, portanto, criar uma personagem que se chama Caio e que tem um dragão é evidente uma homenagem a este escritor. E esta é uma referência intencional, é uma referência bastante facilmente comprovável e, portanto, é visível. Há outras que são um bocadinho mais subterrâneas. Em termos de humor, eu acho que tens toda a razão. Eu acho que há uma influência muito grande do Saramago. O Saramago tem um livro fabuloso que é As Intermitências da Morte, que eu acho um livro desconcertante e com um humor negro extraordinário. E muitas vezes, quando estava a escrever este romance, me lembrava das Intermitências da Morte e procurava, não era imitar, evidentemente, o Saramago não se imita Saramago, mas gostava de transpor para o romance algum humor, para não ser uma escrita pesada e negra. Não, que tivesse também, nem que seja pelo lado negro, mas que tivesse ali um humor que algumas personagens teriam que trazer até para a obra não ficar tão pesada. E, portanto, Saramago foi sem dúvida nenhuma uma referência. A outra, tu também já referiste, e foram os 100 anos de solidão do Gabriel Garcia Marques. É impossível não... Porque, para mim, é uma das grandes obras mundiais de todos os tempos. E, portanto, não queria e não fiz esforço nenhum para fugir ao universo do Gabriel Garcia Marques. Pelo contrário, acho que atraiu também para este livro. E claro que isto dentro enfim, das minhas limitações enquanto escritor, que está a fazer pela primeira vez uma tentativa de romance, não é? Portanto, dentro deste meu primeiro ensaio no romance, tentei seguir estas 3 referências, pelo menos. Claro que depois, dependendo do ponto de vista e das referências literárias que cada pessoa tenha, eu acho que é capaz de encontrar outras referências que provavelmente eu não as tive. Mas isso vai partir muito do leitor também, não é? Da capacidade que o leitor tem de encontrar outras coisas nas obras que lê. Olha, em relação, uma vez numa conversa também me referiste que os capítulos são divididos em momentos do dia, em que a luz vai circulando, não é, ao longo do dia e vai tendo posições diferentes ao longo do dia. E isto foi inspirado em alguma obra em específico? Esta Não, ideia? não, Ok. não. Não, foi uma ideia que me surgiu, de facto, de forma perfeitamente aleatória, espontânea. Mas eu nunca te vou poder dizer até que ponto é que isso pode ter tido influência em mim, porque há aqui um nível de inconsciente que tu não dominas, não é? Exato. E, portanto, é assim, não sei. O que eu te sei dizer, de forma muito convicta, é que quando eu comecei a escrever, quando eu percebi que estava a escrever a história de uma aldeia, eu soube exatamente como é que ia acabar a história. Portanto, o fim da história ficou escrito na minha cabeça no dia em que eu decidi escrever sobre uma aldeia. Coisa que não aconteceu logo ao início. Ao início, todas aquelas histórias deram uma vez, aquilo podiam ser contos, podiam ser pequenas narrativas, podiam ser... Não era muito claro para mim que elas iam ter relação umas com as outras. No momento em que eu percebi que tinham e que o que eu estava a construir era a história de uma aldeia, eu sabia exatamente como é que aquela história ia acabar. E, portanto, agora tu dizes, mas isto também acontece no final. Não é de certeza plágio, nem sequer da Não. ideia. Claro Nem que sequer não. da ideia. Porque, agora, que possa ter alguma influência em mim, naturalmente que sim. Se calhar é algo que fica no subconsciente, não é? Sim, naturalmente que sim. Naturalmente que pode ter. Até porque é um dos livros que eu li e que me marcou muito. Eu acho que a divisão por horas também dá uma grande coerência ao próprio livro, não é? Porque, no fundo, aquilo é uma história que pode ser encerrada num único dia. Não é verdade, mas quase que poderia ser visto assim, neste ponto de vista.
E há uma influência da hora do dia nos acontecimentos. Há uma influência direta dessa hora do dia. O que é que aquelas personagens fazem àquela hora, não é? De noite, na hora da sesta, de manhã, ao pôr do sol. E, portanto, acho que essa ideia foi... Eu acho que aquela cena do Caio em que ele fica a observar os campos com a Magna, era com a Magna? Sim, com a Magna, sim. Aquele final do dia tem tudo a ver com aquele momento do dia. Sim. Foi muito sim. bonito esse momento. Sim, e muitas das vezes eu resgato o próprio título do capítulo, não é? A própria divisão do capítulo, eu resgato-a para introduzir a si mesmo esse próprio capítulo. Portanto, às vezes é precisamente na hora dourada que acontece qualquer coisa e eu explicito isso mesmo. Portanto, não é só, não fica só, não deixo só ao critério do leitor fazer essa relação, eu próprio estabeleço às vezes essa relação e exponho-a, não é? Uhum. Agora vou fazer uma pergunta, se calhar um bocadinho mais subjetiva. Então, como é que se pode escapar da penumbra? Ou seja, quem lá nasce está preso àquela penumbra. E a minha pergunta é se pode escapar da penumbra, se pode fugir à penumbra, se há forma de fugir à penumbra, de sair daquela prisão, entre aspas, metafórica, e se quem de lá sai, como algumas pessoas da história conseguiram sair, se poderão alguma vez querer voltar, querer regressar Tu a casa. utilizaste a palavra escapar e parece-me que é uma palavra bastante oportuna quando nos referimos a um lugar como a penumbra, em que a tentação é de facto escapar. E eu não sei se é possível escapar. Porquê? Porque nós também somos os lugares em que vivemos. Esses lugares em que nós vivemos moldam-nos e entranham-se em nós. Nós somos esses lugares. E eu desconfio que eles nunca mais saem de nós. Mas se é verdade que esses lugares nunca saem de nós, também é verdade que nós podemos, e eu acho que devemos, sair deles. Nós podemos fazer isso, nós podemos sair deles. É certo que eles vão connosco, nós arrastamos-los connosco. Mas nós não somos obrigados a viver aprisionados a um determinado passado e a um determinado lugar. Toda a gente devia tentar alguma vez na vida sair da penumbra. Uns para perceberem que aquele de facto é o melhor lugar do mundo e, portanto, quererem regressar, mas agora conscientes de que pertencem ali. Outros para perceberem que há outros lugares com outras luminosidades, com outros brilhos, e que é nesses lugares que essas pessoas podem ser felizes, não é? Portanto, não têm que viver agarradas com um grilhão a um sítio, a um lugar, mesmo que esse lugar faça parte da vida delas, esteja no seu passado, continue a influenciá-las enquanto pessoas. Há de certeza outros lugares para além da penumbra. E é sempre possível ir para outros lugares, se conseguirmos escapar, como tu disseste muito bem, e que às Mas vezes exige uma coragem. exatamente, era isso que eu ia dizer, e que às vezes exige uma grande dose de coragem, Sim. e que muita gente não consegue, não é? Muita gente não consegue, precisamente por lhes faltar essa coragem. Como aos homens da caverna do Platão, não é? Exatamente. É difícil às vezes soltar os grilhões e conseguir, lá está, sair da penumbra, não é? Sair da penumbra para a luz, em direção à luz. E, portanto, o importante aqui é que as pessoas procurem o seu lugar e descubram o seu lugar. E eu acho que a melhor forma de descobrir um lugar é sair dele, para perceber até que ponto é que lhe pertencemos, ou até que ponto é que pertencemos a um outro que não aquele. E, portanto, a quem vive ainda hoje numa penumbra, numa aldeia penumbra, se calhar o desafio é sair durante algum tempo e tentar perceber se pertence de facto ali, ou se então há outros mundos para além da penumbra que são muito mais o nosso lar, não é? A nossa casa, onde nós queremos viver e onde nos sentimos bem. E em alguns casos eu tenho a certeza que sim, que haverá outros sítios para além da penumbra.
com certeza. Mas isto não é João, uma lei geral, não é uma lei sim. universal. Sim, porque alguns, como é que se chama aquela mulher, a imigrante? A A mulher mina, imigrante. a mina, Sim, a Mina queria muito regressar à penumbra, enquanto que o marido, que ele exatamente. mais desejava era continuar nos Estados Unidos, não era? Exatamente. Não era Estados Unidos, mas era algures na América. Era Algures, algures, exato. algures na América, nas Não é bem Américas, como eu definido digo. o lugar, Não, era nas Américas. nas Américas. Além do duplo sentido do nome do lugar, penumbra, e do sentido das histórias que permanecem na sombra, as histórias secretas dos personagens, para mim foram muito evidentes essas histórias que toda a gente, no fundo, as tem, não é? Toda a gente tem o seu lado sombra. Há mais algum sentido na palavra penumbra, na escolha deste título, que me tenha escapado? Ah, de facto há. A penumbra é também um conceito que está associado à medicina. E é uma zona do nosso cérebro que, quando é atingida por um AVC, sobretudo um AVC isquémico, julgo eu, e aqui perdoem-me a falta de precisão científica, mas é uma zona que ainda é possível salvar do nosso cérebro quando atingida por um AVC. Portanto, digamos que a zona da penumbra é uma zona de esperança. Uh, e eu acho que, de alguma forma, isto, por razões pessoais, também interfere comigo e com aquilo com o título que acabei por dar a este livro. É mais um significado, é mais um sentido que eu não posso dizer que não tenha influenciado este título. E é mais enfim, um significado para esta palavra penumbra, que afinal não é só o nome de uma aldeia, é também muitas outras coisas. Ok, João. Olha, eu não te quero alongar mais do teu tempo, já estamos aqui há imenso tempo, mas eu gostava de te perguntar se tens algum livro em mente, e se é que podemos ter esperança de ver nascer algum livro em breve ou não. Sim, eu tenho um conjunto de poemas mais ou menos organizado nesta fase, e gostava de acreditar que em breve sairá uma publicação de um livro de poesia. E esse livro está numa fase já bastante adiantada. Quanto à prosa, tenho algumas ideias. Tenho uma ideia um pouco mais definida que as outras, e quero muito voltar a ela, mas preciso de instaurar novamente a disciplina e a rotina, e uma hora fixa no meu horário para escrever, porque de outro modo sou engolido pelos dias, e não escrevo prosa. Escrevo esparsamente alguns poemas, mas não escrevo prosa. A prosa preciso mesmo de, de me disciplinar e tirar um dia, uma hora do dia para escrever. E eu quero muito fazer isso. E tenho algumas ideias para isso. Sim, eu por acaso ia perguntar se tinhas algum conselho ou alguma dica para alguém que queira escrever, mas realmente eu acho que isso resume tudo, é ter a disciplina de o fazer e dedicar-se a isso. Sim, e há uma outra coisa que eu não referi, que eu acho que é igualmente importante. Sobretudo quem escreve os primeiros livros, ou o primeiro livro, como foi o meu caso, há uma espécie de diabinho interior que nos diz: estás a perder tempo, isso não tem interesse nenhum, isso não vale nada. Há escritores muito bons e tu estás a escrever uma porcaria. Compara isso com o que escreveu Saramago, compara isso com o que escreveu Virgílio Ferreira, compara isso com o que escreveu. O que tu estás a escrever é uma treta, é uma porcaria. E esse diabinho interior mina-nos, não é? Porque coloca-nos frente a um dilema, que é: continuo com isto, a perder o meu tempo com isto, ou vou fazer outras coisas, que se calhar até me fazem melhor à saúde, vou apanhar ar, vou à praia, porque é que eu de estar aqui a escrever? E eu acho que é saber dizer, saber calar esse diabinho. Isso é um grande desafio. É não ceder a essa tentação de: estou aqui a perder o meu tempo a escrever uma coisa que não interessa a ninguém.
é contrariar isso. Eu acho que isso é muito difícil. E uma das coisas que eu posso sugerir a alguém que alguma vez queira escrever um livro um pouco mais extenso que um poema, ou um texto um pouco mais extenso que um poema, é precisamente não ceder a ouvir essa voz interior maléfica que nos diz: isso não tem interesse nenhum. Deixa de fazer isso, que isso não tem interesse nenhum. Se conseguirmos contrariar essa voz e avançar dia após dia após dia, eu tenho a certeza que, tal como um escultor é capaz de esculpir e modelar e voltar a uma determinada peça até achar que ela está em condições e que está acabada, eu acho que é possível mesmo pegar numa coisa que à partida pode não ser assim tão interessante, ou pode não ser assim tão boa, ou não estar assim tão bem escrita, e ir trabalhando, ir modelando, precisamente nessa disciplina diária, e chegar a um ponto de dizer, pá, pronto, agora isto acho que está uma coisa Aceitável. mostrável, sim, apresentável, sim. Olha, João, para terminar, há algum livro que tu indiques que tenha marcado e que tenhas gostado bastante de ler e que indiques para quem gostou da experiência de ler a Penumbra? Não, porque eu já indiquei os livros que eu acho que Referências sugeria a alguém literárias. para, hum, para quem gostou da Penumbra. E são estes que nós já falámos ao longo da entrevista. Por um lado, As Intermitências da Morte, do Saramago, que eu acho um livro extraordinário, que tem muito a ver com este universo da Penumbra. Obrigatoriamente, para quem não leu, independentemente de gostar ou não gostar da Penumbra, Os 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, eu acho que é absolutamente obrigatório. E depois, uma leitura que eu já não acho tão obrigatória, porque se trata de um gosto pessoal, Os Dragões Não Conhecem o Paraíso, do Caio Fernando Abreu, que também já tinha falado. E eu diria que, enfim, se nos ativermos a este universo da Penumbra, estas três referências são suficientes, ainda que não se esgotem, e outros nomes nós já falámos até fora da entrevista, como Humberto Eco, por exemplo, Uhum. etc. Olha, João, eu quero agradecer-te imenso teres disponibilizado o teu tempo para esta entrevista. Quem estiver pelo Algarve e quiser um autógrafo do João, dia 8 de outubro, nós vamos estar lá às 16 horas na Biblioteca Municipal de São Brás São Brás de de Alportel. Alportel. Por isso, estão todos convidados para ir lá assistir à apresentação do livro e receber um autógrafo aqui do João. E eu Estão... aproveito para. Desculpa, interrompi-te. Eu Força. ia só dizer que aproveito para agradecer esta entrevista, que foi um prazer enorme, como deves calcular, não é? Portanto, como a Márcia disse muito bem, nós estaremos no dia 8 em São Brás de Alportel. Apareçam. Vai ser uma conversa agradável, vai ser um momento especial, num lugar muito especial que é o Algarve, portanto, cheio de gente que eu espero que apareça com agrado e com E com luz. interesse e com muita luz, e que traga também luz para esta apresentação. Portanto, estão todos convidados, apareçam, são muito bem-vindos. Obrigada, João. Obrigado, eu. Até à próxima.